Uma boa tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Hoje é 28 de outubro, segunda-feira, segunda edição no ar do dia de hoje. Lembrando que você acompanha o canal do Boi, acompanha o Agricultura BR pelas parabólicas em todo o país, por TVs por assinatura, em especial a TV Claro e também a NET. E acompanha também pelo YouTube e Facebook. Estava olhando aqui no Facebook, então o pessoal está acompanhando. Um grande abraço a todos. E o Mato Grosso do Sul acompanha a Agricultura BR em sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço aos colegas que a partir de agora estão linkados conosco e levando informação do agronegócio para todos os lugares. Olha só, vamos falar hoje no programa, trazendo para você como é que foi a premiação neste último sábado do Prêmio Especialistas, lá das especialidades da Cochupé. Ela premiou ali os cafés especiais, teve uma premiação, um evento muito bonito, importante, que aconteceu neste final de semana. Você vai acompanhar como é que aconteceu isso, quem foi premiado. Você vai ter na edição de hoje, olha só, o milho sobe. A média brasileira já é a mais alta, né? Já pode se considerar que é a segunda ou terceira mais alta, mas no momento podemos dizer, hoje nós tivemos um pico de preço para milho que coloca a saca de milho na média nacional entre as maiores de todos os tempos. Então ficou hoje no valor, no pico de preço mais alto, considerando o valor absoluto, né? Sem considerar processo de deflação sobre o valor, mas tem aí o maior valor mais expressivo de toda a história para a saca de milho. E olha que acabamos de sair aí de colheita, então resultados muito bons para quem é agricultor e tem milho para vender. Você vai saber como é que está a colheita da soja, vai saber o que vem acontecendo com soja lá nos Estados Unidos também. Há muita situação aí de expectativa, China e Estados Unidos. China não está comprando, pressionou o mercado na sexta-feira. Hoje a nossa expectativa era de subir um pouco na madrugada. Você vai saber o que aconteceu no dia de hoje. Você tem mercado físico, tem mercado futuro. Olha, tem parceiro novo. Isso é bem interessante. Você que é produtor rural em qualquer parte do país, tem parceiro novo aqui junto ao canal do Boi, junto ao Sistema Brasileiro do Agronegócio. Hoje vou fazer uma entrevista muito bacana a respeito desse novo parceiro, a Bonanza, que vai participar conosco. Tem ainda informações de um leilão que todo mundo deve participar. É um leilão da PNL, que apoia crianças aí que são necessitadas. Então, olha, hoje programa especialíssimo para você também. E eu começo o programa falando a respeito da semeadura da soja, o plantio. E de acordo com os números da consultoria AG Rural, a última semana representou avanços muito importantes no estado do Mato Grosso. Olha, essa semana passada, o sojicultor mato-grossense colocou o pé no acelerador e colocou com força. As coisas andaram mesmo, e aí Mato Grosso adiantando, puxou para cima a média nacional de cultivo, que agora fica aí acima de 30%. Fica abaixo do ano passado, nessa mesma época, mas ano passado foi a semeadura recorde, né? O plantio mais rápido da história, mas já fica mais rápido do que a média dos últimos 5 anos, por conta dessa aceleração no Mato Grosso, uma melhora no Paraná e no Mato Grosso do Sul também, é o que nós vamos acompanhar agora. Veja só, você tem aqui Brasil trazendo semeadura da soja de acordo com a consultoria AG Rural, que mostrou um avanço de 14 pontos em uma semana. Você vê que chega a 35% agora, contra 46% no ano passado. Então, ano passado, que foi o recorde de aceleração, realmente não tem como comparar muito. Vai ser difícil uma safra ser mais rápida, ou tão rápida quanto aquela, mas na média, você vê a média aí dos últimos 5 anos em 31% e já observa que chegou, né? Chegou e passou. Uma campanha 19-20 já vem numa boa velocidade, vem num bom volume, mostrando agora um desempenho bem interessante em relação ao que vinha acontecendo antes. Essa situação toda aconteceu por conta do estado do Mato Grosso. Mato Grosso teve uma aceleração realmente muito expressiva. No estado do Paraná, ainda há preocupações, ainda uma certa preocupação em relação a talvez ter algum replantio, mas o fato é que as chuvas que chegaram por lá trouxe umidade, essa umidade atingiu o solo, atingiu as sementes que já estavam cultivadas e isso traz ali alguma tranquilidade, tanto que o produtor do Paraná também acelerou. Assim como no estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul também vinha com algumas áreas ali com alguma preocupação, mas choveu no estado todo. Então, se você pegar esses 3 estados aí, nesta última semana encerrada, nesse último dia 25, de acordo com a AG Rural, foi o fator principal, expoente,
para se ter tido essa aceleração mais determinante para a semeadura da soja. Veja conosco como é que ficaram os dados aqui, de acordo com essa empresa de consultoria. Mato Grosso colocou o pé no acelerador mesmo. Você quer saber quanto que o Mato Grosso acelerou? Saiu de 47% para 72% em uma semana. Significa que em uma semana, os mato-grossenses, ou seja, o agricultor do Mato Grosso, é impressionante. Em uma semana, o produtor do Mato Grosso plantou 2.400.000 hectares. Não é fácil, não. As máquinas foram realmente para o campo e fizeram bastante diferença. Estado do Paraná, que está com muito atraso, teve uma aceleração também interessante nesta última semana. Saiu de 33% para 46%. Apesar do bom avanço, ainda há atraso em relação ao ano passado e à média dos últimos 5 anos. No Paraná, 46% representa o índice de plantio mais baixo para esta época do ano desde 2014, quando foram 33%. Já no Mato Grosso do Sul, que chegou a 29% até a última quinta-feira, as chuvas pode-se dizer que vieram em boa hora mesmo, e apesar do bom avanço na semana, o atraso ainda é grande e os produtores seguem cautelosos, já que as temperaturas do Mato Grosso do Sul, apesar de estar chovendo, com exceção, assim, talvez de Campo Grande até o sul do Mato Grosso do Sul, que à noite a temperatura é mais baixa nas demais regiões do estado é muito calor, mesmo com a chuva é muito quente, e é claro que isso ainda deixa o produtor bastante cauteloso. Há atraso em relação às safras passadas, é inegável, mas não há registros de prejuízo no Mato Grosso do Sul, nem risco de replantio, pelo menos por enquanto. E o assunto no Agricultura BR agora é a produção de soja certificada. O Brasil é o maior produtor global e exportador do mundo desta variedade de soja, que traz ali a documentação para o comprador ou importador. E este foi o assunto de Walter Puga Júnior nesta entrevista. Nós vamos falar agora de um assunto que não é muito conhecido do produtor rural brasileiro como um todo, mas é conhecido já de produtores de soja. Eu tenho aqui comigo Cid Sanches, que é da Associação Internacional da Soja Responsável, e vai explicar o que é ter uma certificação de soja responsável. Cid, obrigado por ter vindo. Vamos explicar o que é uma fazenda produtora de soja que tem a certificação da soja responsável. O que ela tem que fazer para obter essa certificação? Legal. Obrigado pela participação aqui no programa. Bom, informar para todos os produtores, para todos os ouvintes, o que seria essa fazenda certificada pela RTRS. Bom, primeiro a fazenda tem que seguir todos os aspectos da legislação. Então, às vezes são fazendas no Brasil, fazendas na Argentina, na China, nos Estados Unidos, tem fazendas no mundo todo. Hoje o carro-chefe é o Brasil, onde tem mais fazendas certificadas, mas o primeiro aspecto é cumprir a legislação nacional. Primeiro aspecto, cumpriu essa legislação nacional. O segundo aspecto, a fazenda tem que ter as condições de trabalho responsáveis, dar qualidade de vida para os seus funcionários, remunerações adequadas, então todo o trabalho com os trabalhadores e também com as comunidades ao redor. Então é um trabalho que seria quase que extra legislação brasileira, que a ETRS exige um trabalho com as comunidades ao redor, pequenas cidades, seja indígenas, né? Qual comunidade que tem ao redor, ele tem um diálogo com essa comunidade, seja através de apoio para as plantações dessas comunidades, né? Ou às vezes oportunidade de emprego para as comunidades também. Contribuição social mesmo. Exatamente, contribuição social. Às vezes eu trabalho com escolas. São diversos trabalhos que tem hoje essas fazendas no Brasil. Mas essa certificação exige também cuidados com o meio ambiente, não? Exatamente, cuidados com o meio ambiente, além de toda a exigência que já temos hoje no Código Florestal Brasileiro, né, que é um dos mais rígidos do mundo, ainda a partir de junho de 2011, as fazendas certificadas RTRS não permitem mais nenhum tipo de desmatamento.
seja ele legal ou ilegal. Então, ou seja, é para atender um nicho de mercado que na associação se definiu que não aceita mais nenhum tipo de desmatamento também. Além de, lógico, todo o trabalho com APP, todo o trabalho com as reservas legais, o trabalho também com manejo de resíduos, que é muito importante, muito bem fiscalizado também nessas fazendas. Ou seja, obter essa certificação exige da empresa cuidado social, cuidado ambiental e, lógico, a sustentabilidade também tem que ter o retorno econômico. Exatamente. Aí vem a pergunta. Produtor de soja que está certificado pela Associação Internacional de Soja Responsável, recebe mais por isso? Exatamente. Hoje o produtor recebe através de um prêmio, né? Então seria um prêmio por essa soja certificada. Então ele recebe um bônus, normalmente, na maioria das vezes, esse bônus é pago diretamente por empresas do final da cadeia. Então são supermercados, empresas de ração, empresas de alimentação animal, alimentação humana, que né? Pagam um pouco a mais por essa soja responsável. Prêmio, exatamente, pagam um prêmio a mais direto para o produtor, sem passar por atravessadores, sem passar por as trades, intermediários, ele paga diretamente para eles. Mas no Brasil, boa parte desse dinheiro é remunerado por empresas de fora do país, que exigem uma soja responsável e querem essa certificação. Mas no Brasil, você comentava agora há pouco, é preciso ainda sensibilizar supermercados e empresas para que remunerem essa soja diferenciada com essa certificação. É muito difícil sensibilizar empresas brasileiras? É um trabalho constante que a gente faz, né, com essas empresas. Vou dar, por exemplo, um exemplo do que ocorreu da cadeia de lácteos do norte europeu, né? Um trabalho, não é de governo, um trabalho da Associação da Cadeia de Lácteos, que decidiu que toda a soja para alimentação das vacas de leite, para produção de queijos e iogurtes, ia ser certificada, né? E hoje toda essa produção é certificada, né? Para essas vacas, para a produção de queijos, leites e derivados. Do norte da Europa, foi uma decisão lá. É uma decisão da Associação da Cadeia. Isso é uma coisa que a gente tenta trazer aqui para o Brasil também. Algumas associações, alguns supermercados, algumas indústrias de alimentos para fazer o mesmo do que hoje na Europa é feito em diversos setores. As empresas brasileiras nem sempre se sensibilizam com essa remuneração a mais por um produto diferenciado, não? Exatamente. Essa é a grande dificuldade. A soja é um produto que, na maioria das vezes, ela está um pouco escondida, né? Está escondida em vários alimentos, seja carnes, seja derivados, né? E às vezes produtos o consumidor não percebe onde está a soja. E o consumidor não percebe. Essa é a dificuldade que as empresas nos relatam para conseguir agregar valor naquele produto. Mas muitas já estamos conversando, elas têm boas perspectivas de começar a ter um trabalho de conscientização desse consumidor, assim como outras já estão fazendo na Europa. Nós temos produção de soja certificada pela Associação Internacional de Soja Responsável no mundo. Qual é a nossa produção de soja certificada hoje? Hoje temos 4,5 milhões de toneladas, esse ano devemos ficar até um pouco mais, próximo de 5 milhões de toneladas, sendo que mais de 80% desse volume é do Brasil. Então são produtores brasileiros que certificam mais de 80% desse volume mundial. A perspectiva é de aumentar a certificação? Os produtores estão interessados nesse processo de aprimoramento, nesse processo de sustentabilidade? Sim, um interesse contínuo. Normalmente a gente tem grupos de produtores certificados, então eles compartilham as técnicas, eles aprendem em conjunto e dividem custos, né, dessa certificação. E daí o que acontece? Os vizinhos que não estão nos grupos vivem querendo entrar e vivem querendo aumentar os grupos. E todos os grupos no Brasil, todos os anos vão crescendo. Então começa com 10 produtores, no outro ano já tem 13, no outro ano já tem 15, vai para 20 produtores, então todos os grupos estão crescendo. E o CID é responsável por expandir a compra dessa soja e a remuneração por esse trabalho especial. É um trabalho difícil, né, Cid? É um trabalho difícil, complexo, né? A gente teve recentemente uma notícia bem interessante que eu estou tentando trazer aqui para o Brasil também, que é a adesão da indústria de carnes, né? Daí eu estou falando da indústria de carnes, suínos e frangos, né, que consomem muita soja. Então as grandes indústrias que fornecem para restaurantes no mundo,
aderiram, se tornaram membros nesse ano e já estão começando a comprar essa soja certificada. Então, eu estou tentando que as nacionais, que são gigantes também, são muito fortes, principalmente a gente tem 3 grandes nacionais muito fortes, que elas façam o mesmo, que elas sigam essas internacionais que entraram para valer esse ano na RTRS. Bom, você acaba de ouvir Cid Sanches, ele é consultor externo da Associação Internacional da Soja Responsável no Brasil, trabalha agora a expandir, né, essa soja certificada no mercado brasileiro. Agradeço a sua entrevista, Cid. Espero que consiga avançar nesse seu projeto. É com vocês em Campo Grande. A Agricultura BR segue falando de soja agora falando um pouco a respeito do cenário internacional. Nesta segunda-feira, nós tivemos exportadores privados dos Estados Unidos informando vendas de farelo de soja para as Filipinas. Veja conosco na tela aqui como é que estão os dados, né, que foram informados hoje. Destino Filipinas, volume 135 mil toneladas, entrega na campanha 2019-2020. São os dados que foram divulgados há pouco, começo dessa manhã, pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Olha só. Semana passada, sexta-feira, encerrou com uma queda, de uma certa forma, um pouco mais brusca para os negócios com soja lá na Bolsa de Chicago. O acumulado da semana ficou ali no mais curto prazo, com 1,3% de recuo. Por que que isso aconteceu? Primeiro, porque não se teve confirmações de compras mais volumosas por parte de chineses. O mercado está cansado, de certo modo, de esperar, os investidores, de esperar ou viver dessa situação, né, que vai acontecer. Como não está ocorrendo, estão esperando que ocorra, e aí, nessa última sexta-feira, nós tivemos essa queda um pouco mais forte para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Hoje, o que vai determinando a situação no mercado, nesta segunda-feira, com soja nos Estados Unidos, é o que se espera em relação ao relatório que será divulgado logo mais, às 17 horas, no horário de Brasília, em torno da situação, o acompanhamento de lavouras norte-americanos e também a questão climática sobre as áreas de produção, que não estão ali muito bem, que não estão assim tão dentro daquilo que se esperava, e aí cria uma certa dificuldade para os norte-americanos. Apesar dos chineses estarem sinalizando que vão fazer aquisições dos Estados Unidos, como nada aconteceu, os investidores ficaram de lado. Mas soja vinha subindo há pouco, é o que você confere comigo agora. Nós temos soja em Chicago subindo de leve, está próximo à estabilidade. Os negócios aqui com a soja na Bolsa de Chicago. Você vê aqui a posição de novembro indo a $9,21 mais 6 por bushel. Temos aqui a posição de janeiro, $9,36 o bushel, março, $9,48 mais 4, maio, $9,59 mais 6 o bushel. São os negócios que eu tenho agora com soja na Bolsa de Chicago. Quem recuava há pouco, aliás, hoje nós tivemos dólar comercial em recuo mesmo, com negócios abaixo da marca de R$4. Essa é a situação do dia. Era esperado que isso viesse a acontecer mesmo. Nós temos uma sinalização interna na economia brasileira que permite essa nova situação e dólar vai cedendo. Vamos saber como é que vem o dólar agora? Nós temos o dólar com queda de 0,73%, vindo sendo negociado a R$3,97 mais 9, já baixou de 3,98, é o que nós temos aqui em relação ao que vem acontecendo com o dólar comercial. Mas este final de semana, ele foi marcado mesmo, foram pelas eleições na Argentina. Aquilo que todo mundo esperava aconteceu, né? O Maurício Macri não conseguiu se reeleger
presidente da Argentina. Aqui no Brasil isso gerou críticas, e gerou crítica até lá nos Emirados Árabes. O próprio presidente Jair Bolsonaro fez uma crítica em relação à escolha do presidente da Argentina. Mas o fato é que a população vinha muito descontente pelas situações criadas na Argentina, principalmente em torno à geração de empregos, que não aconteceu, e os salários que se reduziram muito. Esse é um alerta importante, de certo modo, para toda a América do Sul. Já que não aconteceu, o argentino, mais uma vez, volta para aquela situação que tinha anteriormente. E isso acaba influenciando os negócios com bolsas. Lá na Argentina, os papéis que são da Argentina, ligados à Argentina, despencaram. E agora eu vou falar com o Walter Pulga Jr. para saber o quanto que essa eleição na Argentina, a volta, de certo modo, da esquerda ou esquerda média lá para o poder na Argentina, o que ela influencia aqui os negócios aqui no Brasil. Pulga, há bastante preocupação, de certo modo, em relação ao Mercosul, mas é importante lembrar que o Mercosul existe há muito tempo, inclusive com governos Kirchner, né? Isso chega a trazer algum risco em relação às negociações, à relação com o Mercosul? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, existe aí uma troca de farpas, né? Vamos dizer, não são muito gentis entre o recém-eleito, né? Presidente da Argentina e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que, aliás, apoiou o candidato Macri, que foi derrotado nas eleições. Mas isso, a princípio, não deve passar de rusgas políticas, vamos dizer assim, já que Bolsonaro se posicionou, né, contra a candidatura de quem ganhou a eleição agora. As negociações entre os dois países devem continuar como sempre ocorreram, com alguma dificuldade. Negociar com os argentinos não é fácil, isso já estamos acostumados, mas não se espera nenhum rompimento, nenhuma grave interferência, pelo menos por enquanto. O que ocorre é que os presidentes passam, mas os países ficam. E a expectativa é de que nós mantenhamos aí essa negociação em andamento. Afinal de contas, temos também um acordo em andamento com os europeus. A situação é bem delicada. Agora, de qualquer maneira, é importante ficar atento ao que está acontecendo, né? Vamos lembrar que as negociações entre Estados Unidos e chineses caminham muito bem, é o que o noticiário dá conta, né? Provavelmente ficaremos adiantados para assinar uma parte muito grande do acordo com a China, vamos chamá-lo de fase 1, mas é uma parcela muito grande, disse a repórteres o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa visita a Chicago. Isso soou, né, como música aos ouvidos do mercado financeiro internacional. Aliás, essas informações positivas sobre esse acordo já trouxeram as bolsas em alta na China, influenciaram positivamente os negócios na Europa, e aqui também não é diferente, viu? Por isso, o dólar agora se desvaloriza frente ao real, o real avança, neste momento abaixo de R$ 3,98, o dólar já cai 0,73%, quase 0,74%. O último negócio agora, acompanha aqui na tela, R$ 3,97 mais 92, ou seja, o dólar neste momento já opera em queda de novo, depois de uma queda acentuada já na semana passada. No entanto, não é bom manter muita ilusão, não. Segundo analistas de mercado, como, por exemplo, né, o Latos, né, o fundador do grupo Latos, Jefferson Latos, a perspectiva é que o dólar se mantenha aí perto de R$ 4,00, então essa queda é uma queda momentânea, mas ele ficaria em torno de R$ 4,00, segundo a análise da Latos, do grupo Latos, né, consultoria. O Jefferson Latos afirmou que temos uma série de fatores positivos acontecendo. Tudo geopoliticamente é positivo, mas é preciso ficar atento, porque o mercado vai trabalhar na faixa de R$ 4,00, segundo ele. Deve oscilar próximo da estabilidade. Nesta segunda-feira, o Banco Central já vendeu, Fabiano, 525 milhões de dólares em moeda no mercado à vista que foi ofertado, né? Além de todos aqueles 10.500 contratos de swap reverso, né? Uma oferta de 10.500 contratos. Bom, vai ocorrer também um leilão de rolagem de $1,5 bilhão de dólares em linha, né, com o compromisso de recompra. Então, o mercado está recebendo agora recursos do Banco Central, por isso o dólar também cede. Agora, a previsão do câmbio para o final agora de 2019 e de 2020 permanece em R$ 4,00. Vamos dizer, os especialistas, né, os homens que são ouvidos na pesquisa do Banco Central não acreditam em dólar abaixo de 4 mesmo não.
A pesquisa Fox do Banco Central divulgada hoje já afirmava isso. Quanto à nossa bolsa, subindo de novo, hein? E agora passa de 108 mil pontos novamente. Nossa bolsa já abriu em alta, continua em alta, tendo como referência o índice Bovespa, 108.018 pontos agora, alta de 0,61%. Temos então perspectivas positivas, o mercado já trabalhou acima disso hoje, já passou aí de 108.020 pontos, continua em alta e a perspectiva é que tenhamos aí um movimento positivo. Essa eleição na Argentina já traz alguma recuperação para a moeda argentina também. Há um movimento positivo em todo o mercado financeiro internacional nesta segunda-feira, mas é bom manter sempre o olho na informação, porque isso pode mudar o planejamento do homem que está atuando no agronegócio. É esperar para conferir até o final do dia, Fabiano. É com você. Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação, informações importantes. Olha, essa situação que nós trouxemos agora, a queda do dólar, lembra que o dólar estava aí 4,15, 4,17, caía a R$4, é uma queda bastante forte. E é claro que ela traz ali impactos importantes sobre os negócios. Um deles é soja negociada aqui no Brasil, tem toda ali a questão na conversão, e soja que já chegou a 91, 92 há poucos dias. Nós temos a soja hoje a R$ 88,00 a saca de 60 quilos nos portos. É o preço que eu tinha, isso mesmo, R$ 88,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora. O que nós temos aqui é uma soja em Chicago, de certo modo, estável, e temos prêmios muito bons pagos nos portos brasileiros, mas aí o dólar cedendo acaba trazendo também essa situação de impactar nos valores desses produtos, principalmente soja, na hora de exportar. Olha, ainda hoje aqui no Agricultura BR, você tem a Bonanza Agropecuária, essa parceira nova do Canal do Boi. Você tem aqui informações a respeito de como que foi a premiação na Coxupé neste último sábado. E daqui a pouco eu falo de mercado de milho aqui no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no número 679-9656-2266. Eu vou para o intervalo e volto já. O preço médio da saca de milho no Brasil atingiu, nesta segunda-feira, 28 de outubro, valores históricos. De acordo com as informações das consultorias e corretoras que trazem as informações de preços aqui no país, considerando uma média nos principais estados produtores do país, se chegou ao maior valor historicamente falando para a saca de milho e que fica pouco abaixo do valor praticado nos portos brasileiros. Isso mostra uma forte demanda, tanto para exportação quanto também no cenário interno. Muita gente já visualizando aquilo que eu tenho falado já há vários meses em relação ao que deve acontecer no primeiro semestre do próximo ano. A própria Conab, nessa última semana, já vai preparando pequenos produtores, pequenos processadores de milho, que precisam do milho para alimentação animal, em relação a ter algum estoque. Muita gente tem feito isso e aí você tem uma demanda maior também no cenário interno, o que vem fazendo com que os preços no mercado doméstico brasileiro se mantenham não apenas estabilizados, mas em elevação. É o que eu vou mostrar agora em relação aos valores praticados nos portos. Os portos brasileiros, mesmo com dólar em queda, você vai ver agora, está aqui comigo na tela, R$ 39,00 a saca de 60 quilos é o valor de referência nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora. Os valores realmente muito firmes para o milho nacional, que continua tendo uma forte procura no cenário externo. Você viu ali o preço no Rio Grande do Sul? R$ 44,00, R$ 43,00 a saca de 60 quilos. São as cotações que a Agricultura BR traz aqui, cotações para você de pelo menos 5 fontes diferentes quando a gente fala de soja e milho.
Por quê? Para você ter uma visão o mais nacional possível do mercado físico e também saber o que está acontecendo no seu estado, na sua região e muitas vezes no seu município. E agora você vai saber o que vem acontecendo com o milho no cenário externo. Milho negociado na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui a referência para os negócios norte-americanos. Nós temos a posição de dezembro a $3,84 mais 2 o bushel, vem perdendo 2,4 pontos, a queda é razoável, que vai perdendo 0,8%, é isso que tem de queda nesse momento, 0,8%, 0,9% para os negócios com milho em Chicago. Março, $3,95 o bushel, maio, $4,01 mais 6 por bushel e julho, $4,08 por bushel são os negócios com milho na Bolsa de Chicago neste momento. E o Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco vou falar de mercado de café, você vai saber como é que vem os preços no mercado físico, mercado futuro em Nova York, também em Londres, tanto arábica quanto robusta, e vai saber também como é que foi essa premiação que foi a que aconteceu pela Cochupé em relação aos seus cooperados e o café especial produzido entre eles. Então, se você é cafeicultor, se é produtor rural, se produz milho e soja, participe do programa conosco, manda sua mensagem, foto, vídeo aqui para o Agricultura BR no 67996562266. Eu vou para o intervalo e volto já. Vamos falar agora a respeito de um importante evento que aconteceu neste final de semana. Eu estou falando da premiação da Cochupé, a cooperativa que envolve aí diversos produtores, cafeicultores no estado de Minas Gerais, Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé, que divulgou os melhores cafés produzidos e premiaram no ano de 2019. São os dados que aconteceu neste final de semana e foram divulgados pela Cochupé através do programa Especialíssimo. Esses foram os dados que aconteceram, a premiação que ocorreu durante este final de semana no sábado. Foram 50 lotes que foram analisados na categoria natural e cereja descascados, que estavam acima de 83 pontos. O processo de avaliação foi realizado por uma comissão julgadora formada por 7 especialistas, que foi comandado pelo professor Flávio Borém, da Universidade Federal de Lavras. Durante o evento também teve o lançamento oficial do Café Safra Especial 2019. Vamos conferir agora o que disse o presidente da cooperativa, o Carlos Augusto Rodrigues. Eu diria que o especialíssimo chega neste momento e é criado a primeira versão, 2019, com o objetivo de valorização às nossas famílias, a nós produtores, a vocês, campeões 2019, representando aqui as 15 mil famílias cochupeanas. Vocês são vencedores, não só pela premiação Especialíssimo, mas muito mais pelo que levam de riqueza ao nosso país, ao mundo, com um produto tão nobre, de tanta alta qualidade, como é o caso desses cafés proporcionados aqui neste concurso. Parabéns a vocês. Vocês aqui representam uma gama de 6 milhões de sacas de café, originados pela SMC e Cochupé, dos quais vocês se destacaram num programa de excelência, num programa aferido por um grupo de profissionais da mais alta estirpe na classificação de café, coordenada pelo grande professor Borém, se não um dos melhores do país nesta área de classificação e degustação de café. Então vocês são realmente campeões. Campeões de um concurso de uma cooperativa que pode se confundir, pode se identificar com qualquer concurso de ordem brasileira hoje atualizada. E mais,
Nosso país, até há pouco tempo, era tido como um país de produção de cafés naturais, normais. E de tempos para cá, se mudou. Da demanda comercial mundial exigente em qualidades, com os números já proferidos aqui pela nossa apresentadora, exigindo maior qualidade, maior sustentabilidade dos nossos produtos. E este café que a Coa Chupé hoje produz, nesse safra especial, podem ter certeza, ele é de ordem mundial, reconhecido internacionalmente como, se não, os melhores cafés do mundo. Tá aí, é o prêmio especial, esse prêmio, né, que traz ali para os especialistas, os especialíssimos do café, ele mostra toda a qualidade do produtor, do cafeicultor cooperado e que tem feito um grande trabalho. Nós vamos ver agora o vencedor, né? O vencedor, ele mostrou ali um café de altíssima qualidade, muito especial mesmo. Ele que é do interior de Minas Gerais, do município de Caldas, é o Ednilson Aparecido de Carvalho, que também falou um pouco a respeito da sua produção e da importância dessa premiação, que além de ter recebido o certificado do melhor café em 2019, também teve um prêmio de R$25 mil. Para mim é uma grande alegria, porque eu amo o que eu faço. Eu sempre trabalhei na lavoura, desde muito criança, precisava ajudar meu pai, que era muito doente, e ele não tinha lavoura, eu precisava sair para trabalhar, e eu tenho muito amor, panei amor à cafeicultura, e eu amo. Eu faço com muito amor, com muito carinho, e eu tenho certeza que esse prêmio é daquele lá de cima, porque eu busco nele força. E eu sei que esse ano eu tinha um projeto de fazer um lote, e eu não pude, porque eu ajudo também na igreja, e por ser festa lá, todos os anos eu tiro muitos dias. Eu falei para minha esposa, eu não vou fazer lote, porque eu não estou podendo mais. Ele cuidou, ele dá o que é de melhor, todo o meu café, graças a Deus. Ofereço para ele. Tá aí um parabéns ao vencedor lá nesse grande prêmio da Coa Chupé. E por aqui eu sigo falando de café e agora vamos saber como é que vem os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo agora as posições negociadas. Hoje nós temos uma movimentação de alta que traz a posição de dezembro para $1 mais 25 a libra-peso. Março vem a $1, 3 centes mais 70 por libra-peso. Maio, $1, 5 centes mais 85. E a posição de julho a $1, 8 centes mais 15 por libra-peso. São os negócios que temos agora com o café arábica na Bolsa de Nova York. Vamos saber agora como é que vem os negócios no mercado futuro do café robusta, negociado na Bolsa de Londres. Você tem aqui comigo as posições negociadas em tonelada e dólar e vem com alta. A posição de novembro é negociada a $1.255 por tonelada, com alta de 2,78%. Janeiro tem a posição agora $1.296 a tonelada, com elevação de 3,54%. Março, $1.314 a tonelada, alta de 3,19%. E maio, $1.331, elevação de 2,70% ao mercado na Bolsa de Londres para o café robusta. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, você vai acompanhar aqui no Agricultura BR informações a respeito de uma importante parceria entre o Canal do Boi
e a Bonança Agropecuária. Aliás, hoje nós temos aí um grande evento na noite de hoje para comemorar e apresentar publicamente como é que vai funcionar essa parceria. E ali fora, aqui fora dos estúdios, aqui no nosso pátio, as coisas estão sendo preparadas. Vou dar uma olhada lá, vamos lá, o Luiz está aqui comigo, vamos mostrar aqui um pouco o que está acontecendo lá fora. Você vê que a movimentação já começou mesmo e daqui a pouco eu vou poder falar um pouco a respeito dessa parceria da Bonanza Agro. É uma revendedora importante de importantes marcas para a pecuária e para a agricultura, como por exemplo aí os tratores, né, as máquinas da Mahindra, né, tradicional marca. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito dessa parceria, como é que ela vai atingir o produtor rural em todo o país e principalmente qual é a vitrine que será apresentada aí mais essa grande parceria do Canal do Boi. A gente está muito orgulhoso de receber a Bonanza Agro e hoje à noite tem um grande evento por aqui. Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco eu falo um pouco mais a respeito deste assunto. E o assunto por aqui agora é a integração lavoura, pecuária, floresta, algo que traz ali uma situação muito positiva para a produção e também o equilíbrio dentro da propriedade. Você acompanha essa reportagem realizada pela Emater de Minas, parceira do Canal do Boi. Do solo castigado e improdutivo ao aproveitamento potencializado. É essa a transformação que os sistemas de produção integrados, o ILP ou ILPF, são capazes de proporcionar em áreas degradadas. A integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária e floresta buscam o equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação ambiental, integrando numa mesma área até 3 atividades. A lavoura, que geralmente é de um grão, como o milho, por exemplo, a pastagem para o desenvolvimento da pecuária e o reflorestamento, que pode resultar na produção de madeira. Essa conjugação de culturas proporciona a recuperação ambiental e também mais rentabilidade para o produtor. A gente pode ter só a integração lavoura-pecuária, sem o componente floresta no primeiro momento, onde a gente busca o quê? A integração entre essas atividades, lavoura e pecuária. A lavoura é uma cultura de ciclo curto e ela traz um retorno financeiro mais rápido e indiretamente a gente consegue recuperar as fertilidades do solo em áreas que potencialmente vão ser pastagens. Então a gente usa aquele conceito antigo de rotação de culturas. Em algum momento eu uso a lavoura numa área, no outro momento vem a pastagem, a pecuária naquela área. E cada uma traz benefícios para o sistema. A pastagem deixa uma palhada muito boa para um sistema de plantio direto. Quando eu vou entrar com a cultura no outro ciclo, eu tenho um ambiente mais favorável para aquela cultura e a lavoura deixa um ambiente, em termos de fertilidade química do solo, mais favorável para o capim que vem na sequência. A gente tem trabalhado bastante aí no caso de pecuaristas, o consórcio aí entre as espécies, então o consórcio de milho e de sorgo com os capins, onde a gente consegue ter as 2 safras, né? Uma de silagem ou grãos e na sequência uma pastagem formada no mesmo ano, tem dado bastante certo quando o pecuarista quer produzir grãos ou silagem na área e recuperar a sua pastagem degradada, que é um investimento alto, mas que com a lavoura a gente consegue ter o retorno da lavoura pagando as contas em 6 meses. A introdução das árvores no sistema, além da possibilidade de geração de renda com a produção de madeira no futuro, ainda traz um ganho ambiental muito importante, com a compensação das emissões de gases de efeito estufa pelos animais, que acontece na pecuária, através do sequestro do carbono que as árvores propiciam no seu desenvolvimento. Quando a gente introduz o componente florestal, aí a gente já tem uma complexidade um pouco maior. Mas é possível também porque, primeiro, a gente consegue diversificar as rendas na propriedade. Então a gente tem o componente lavoura em algum momento na área, tem o componente pastagem e acrescenta o florestal, mas assim, uma quantidade menor de árvores por hectare. E ela vai funcionar como se fosse uma poupança de longo prazo. Geralmente o componente florestal é o que agrega maior valor, que tem maior valor comercial, mas é de ciclo longo. Então, nesse inteirinho, até a floresta crescer e produzir o produto, a gente continua utilizando a mesma área, com lavouras no início e, às vezes, com pastagem em determinado momento do ciclo.
Essas árvores também têm um componente interessante que é a ambiência. Ela favorece o meio ambiente, a forma, o ambiente onde o animal está fica mais confortável para aquele animal. E isso repercute também em produtividade, em fertilidade de fêmeas, em desempenho animal. Então você cria ali um conforto maior para o animal, sendo um sistema então mais interessante. Outro aspecto, quando tem um componente florestal que a gente tem explorado, é a agregação de valor ao componente pecuário. Porque é um sistema que as árvores elas fixam carbono no tronco. Então você consegue neutralizar as emissões de metano e de outros gases que a pecuária é comum pelas árvores. Então você faz um balanço de neutralização ambientalmente, em termos de gás de efeito estufa, é bastante interessante ao produtor. Os sistemas ainda podem ser adequados a qualquer tamanho de propriedade, beneficiando especialmente as de menor porte. Como ele tem recursos limitados, ele precisa intensificar ao máximo o uso deles. E essa integração vem muito nessa linha, de aumentar a exploração dos recursos disponíveis, inclusive da mão de obra. Para disseminar as informações sobre o ILPF, foi criado um aplicativo, o Cubo ILPF, que possibilita observar e compreender o sistema através de uma maquete virtual com visualização em realidade aumentada. Para baixar e ter instruções de uso do aplicativo, você pode acessar o site www.ilpf.com.br. Para saber mais sobre os sistemas, você pode procurar também um escritório local da Emater. Olha, a data de hoje, esse dia 28 de outubro, é muito especial para o agronegócio brasileiro. Isso porque o Canal do Boi e a Bonanza Agro hoje vão oficializar uma parceria muito importante, inclusive que você vai poder acompanhar ao vivo pelas nossas emissoras. No caso, hoje à noite, transmissão a partir das 20 horas pelo Agro Canal. Olha, é uma empresa que trabalha em diversas linhas, que atende o produtor rural. O ambiente aqui do Canal do Boi, hoje vai acontecer aqui no nosso Espaço Gourmet, esse pontapé inicial, oficial da parceria entre Bonanza Agro e Canal do Boi, e as coisas estão sendo preparadas. Aqui é o nosso pátio externo, nossa equipe está mostrando ao vivo o que está acontecendo ali fora. Vai ser no Espaço Gourmet, nós vamos receber convidados, vai ter o pessoal falando a respeito das atividades, do trabalho da Bonanza Agro, como que ela tem atuado, as linhas de atendimento, como é que isso será apresentado dentro do projeto Pecuária BR, entre outros fatores. E, por exemplo, vai mostrar também como trabalha com linha de produtos como esses tratores que você está vendo ali, que são da Mahindra, tradicional fabricante. E olha, para falar um pouco a respeito de uma linha extremamente importante da Bonanza Agro, no caso de nutrição animal, eu recebo aqui o zootecnista e doutor em produção de ruminantes, o Rogério Costa, nosso convidado no dia de hoje, vai falar a respeito de como que essa linha trabalha e principalmente a respeito do fósforo na alimentação animal, como é que isso tem funcionado e principalmente se é necessário o que está sendo feito hoje. Vou aproveitar aqui então a participação do doutor, um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, recebê-lo aqui no Canal do Boi. Rogério, hoje nós temos ali uma utilização que pode-se dizer que é massiva, às vezes, do fósforo. Como é que ele funciona com os ruminantes? Qual que é a necessidade hoje da pecuária brasileira e como está sendo utilizado? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, o fósforo é um elemento extremamente importante para a produção animal. Não existe produção animal e vegetal no mundo sem a existência do fósforo, né?
nesse lançamento da linha de nutrição animal da Bonanza, foi um assunto exaustivamente discutido, porque eu trabalho já há mais de uma década com estudos muito sérios e muito profundos com suplementação mineral, especialmente o fósforo. E a questão-chave dessa discussão não é medir ou discorrer sobre a importância do elemento, mas sim sobre a quantidade desse elemento que nós temos que suplementar os nossos animais, especialmente os animais que são criados em pastagens. Existem já uma série de trabalhos publicados, uma gama muito grande de pesquisas, não só no Brasil, mas no mundo, especialmente na Austrália, nos Estados Unidos, que mostram que as exigências preconizadas, pelo menos aí nas últimas décadas, para esse elemento fósforo, são majoradas, elas estão majoradas, e que nós podemos trabalhar com níveis mais baixos, sem qualquer prejuízo da produção ou da produtividade dos rebanhos. Hoje, então, dá para se dizer que na produção animal de bovinos no Brasil, se usa mais do que seria necessário. Como que isso é absorvido, no caso, pelo animal, ou excluído, de certo modo, pelo animal, doutor? O excesso é sempre excluído, é sempre excretado. Especialmente em se tratando de um elemento caro. O fósforo custa caro porque as reservas que nós temos no mundo são esgotáveis e as maiores reservas estão longe do Brasil. Nós não temos o direito de fazer isso. Então, em função de uma conjuntura, que será toda ela explicada hoje à noite na palestra que nós vamos ter aqui, nós percebemos e também olhando e estudando que nós poderíamos reduzir os níveis de suplementação de fósforo no nosso rebanho, e aqui eu estou falando sempre de rebanhos em pastagens, de rebanhos de gado de corte em pastagens, como eu disse, sem qualquer prejuízo. Então nós não estamos aqui negando a importância, mas discutindo as quantidades a serem oferecidas e ofertadas, e obviamente que isso tem um impacto muito grande no custo da suplementação, que, regra geral, é o primeiro item na planilha de custos da pecuária de corte. Hoje dá para se dizer que na pecuária nacional, na bovinocultura, principalmente a de corte, se tem utilizado o fósforo na composição da suplementação animal de uma maneira, às vezes, até empírica, e aí isso faz com que... Empírica que eu digo que coloque mais do que o necessário, mais do que aquilo que a necessidade animal, e isso fazendo com que os custos de produção fiquem mais elevados, doutor? Sem dúvida nenhuma, você resumiu muito bem a questão. O que se faz hoje é um exagero na oferta desse elemento, que, como eu disse, é um elemento caro e raro, sem que isso signifique um aumento na produção, um aumento na produtividade. O único contexto que isso entra é no aumento dos custos. Nós temos já assim, muitos animais com níveis de fósforo reduzido na sua suplementação, sem qualquer problema. E esse foi o foco da minha tese de doutorado, que foram 10 anos de estudo numa condição de pastagem extensiva. Bom, e a soma dessa pesquisa, desses 10 anos, da tese de doutorado do senhor, ela vem impactar, né, esse conhecimento todo nessa linha que está sendo lançado pela Bonanza, que o senhor lidera, que o senhor comanda. Me diga uma coisa, hoje dá para se dizer, em relação ao que se coloca mais de fósforo no rebanho atual, que se emprega a mais de fósforo no rebanho, o quanto que seria a economia ou quantas outras cabeças eu trataria com o mesmo volume? A economia é muito grande, considerando que a fonte de fósforo significa cerca de 70% do custo de um suplemento mineral, qualquer redução que se faça nas concentrações de fósforo do produto tem grandes reduções no custo. Nós agora há pouco fazíamos uma conta ali em cima com o seu Cláudio e nós conseguimos reduzir para 30% do custo usual, 35% do custo usual dos suplementos minerais. E isso é muito, né, numa atividade que já vem sendo, tendo uma série de dificuldades de mercado e de preço. É muita coisa. Hoje nós vamos ter esse lançamento, claro que o senhor vai falar com detalhes na noite de hoje, nós vamos ter uma palestra, por isso que é tão interessante. Hoje o Agrocanal, 20 horas, hora de Brasília, você tem a possibilidade de ouvir o doutor falando um pouco a respeito deste assunto, mas hoje no Brasil, que de certo modo traz uma evolução muito importante para a utilização de suplementos no Brasil, tanto a sua tese, que o senhor defendeu, que estudou durante todo esse tempo, né, e o lançamento dessa linha,
Mas ela traz uma evolução muito importante para a pecuária brasileira, já que o pecuarista, né, consegue conter seus custos ali na fonte, na hora que está fazendo a aquisição de insumos, que é o momento, talvez, isso para qualquer produtor, pode ser sojicultor, pode ser pecuarista, mas o momento da aquisição de insumos ele é crucial para o sucesso de atividade. Sem dúvida, ele faz parte do resultado que é o lucro, né? Há duas possibilidades, é você aumentar os teus preços ou reduzir os teus custos. Como aumentar os preços é um pouco mais complicado em se tratando de commodities, sobra aí a condição de redução de custos na produção. Tá certo, doutor. Bom, quero agradecer a participação do senhor aqui no Agricultura BR. Na noite de hoje nós temos, então, trazendo aqui para o pessoal que chegou agora, trazendo o contexto. Na noite de hoje nós vamos ter, de certo modo, é comemorativo para nós estamos aqui internamente muito orgulhosos de receber a Bonanza Agro, passa a ser parceira do Canal do Boi. Na noite de hoje, do Canal do Boi, do Sistema Brasileiro do Agronegócio, na noite de hoje nós vamos ter esse grande evento. Essa aqui é a área externa, a Bonanza Agro trabalha em diversas linhas. Essa linha de nutrição animal que a gente estava conversando aqui com o doutor, ela vai ser lançada hoje, nós vamos ter detalhes a respeito dela na noite de hoje. O doutor Rogério Costa vai palestrar hoje, mas a Bonanza Agro trabalha também com linhas de produtos, linhas de equipamentos, tratores, como você está vendo aí os tratores Mahindra. Vai acontecer aqui no Espaço Gourmet do Canal do Boi, esse aqui é o nosso pátio externo, está um calor danado em Campo Grande, e você vai poder acompanhar todas essas informações a partir das 20 horas. Mas o que é mais importante é que você vai poder ver o resultado dessa história que a gente está conversando aqui, a redução do fósforo no componente, na suplementação animal, numa vitrine viva com animais. E é essa que é a grande questão aqui, o Canal do Boi mostrando esses resultados do trabalho da Bonanza Agro. Doutor Rogério, um prazer conhecê-lo, prazer conversar com o senhor. Sucesso para todos nós, principalmente, mas para a linha de produtos criada pelo senhor junto com a Bonanza Agro. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. Tá certo? Então fica o convite. Noite de hoje, então, você tem esse lançamento, transmissão ao vivo pelo Agrocanal. Olha, eu vou para o intervalo comercial porque ainda hoje eu vou falar que o setor da citricultura gerou empregos. Entre janeiro e setembro houve uma evolução, um crescimento de 15,8% para a geração de empregos nesse setor no país. Vou falar também do leilão da Casa Peniel, é um leilão importante, você vai poder fazer doações, casa que faz um trabalho muito interessante com crianças no Mato Grosso do Sul. Eu vou para o intervalo comercial, você aproveita para entrar em contato conosco através do WhatsApp 67996562266, Agricultura BR, volta já! E de janeiro a setembro deste ano, as contratações formais na citricultura brasileira aumentaram 15,8%, é o que nos mostra os dados do CAGED, que foram compilados pela Citrus BR. Vamos ver o número de empregos gerados, então, neste período, foi bastante interessante. Nós temos aqui 42.200 postos de trabalho criados no setor citrícola, alta de 15,8% nos 9 primeiros meses do ano, quando comparado a 2018. Fora do chamado cinturão citrícola, que tem ali Minas Gerais, São Paulo principalmente, fora do cinturão citrícola, as cidades do Paraná e da Bahia constam como os maiores empregadores do setor. Portanto, cenário positivo para a citricultura e também para os trabalhadores no campo que trabalham com citros no Brasil. E olha, nesta quarta-feira, 30 de outubro, você tem um compromisso fundamental. O Canal do Boi vai trazer e vai levar para o Brasil inteiro um leilão de um lugar muito especial mesmo. Eu falo do leilão da Casa da Criança Peniel, que apoia crianças, que traz ali uma situação realmente de dar um futuro melhor para crianças no Mato Grosso do Sul. Mas não vou falar isso não, porque eu vou falar com quem sabe e que está lá na casa. Vou direto falar com Vinícius Souza, repórter, jornalista do Canal do Boi. Está lá, eu sei que está quente, e ele vai falar com um dos representantes da casa para falar a importância desse trabalho e como que vai funcionar esse leilão. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo.
Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, eu estou aqui muito bem acompanhado pela Joelma, já está aqui do meu lado. A gente estava batendo um papo aí falando sobre as expectativas para esse leilão que vai ser realizado no dia 30, depois de amanhã, né, a partir das 8h30 da noite. Em oferta a gente tem gado puro de origem, nós temos chapéus autografados por artistas sertanejos, a gente também tem obras de arte, joias, guitarras, violões, muita coisa boa aí para você que está acompanhando a nossa programação. Agora, para a gente entender um pouco mais sobre a Casa Peniel, a Joelma vai explicar para a gente. Eu queria que a senhora começasse dizendo o que é a Casa Peniel e como que funciona o trabalho de vocês. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Bom, a Casa da Criança Peniel, ela é uma entidade de unidade de acolhimento institucional de crianças vítimas de violência e maus tratos. A criança fica acolhida na instituição até a justiça julgar seu processo, se ela volta à família de origem ou se ela vai para a adoção. Agora a gente também fala sobre, com tantos benefícios para as crianças e com o atual custo de vida que a gente tem, que a gente sabe que não é barato, como que vocês sobrevivem, como que a instituição sobrevive para poder continuar mantendo esse trabalho? Bom, o custo não é barato mesmo, porque a criança mora aqui e nós temos muitos profissionais que atendem essa criança nesse período que ela está. Então a casa, ela conta com o apoio da sociedade civil, do município, do estado, ela conta com o apoio de pessoas jurídicas e de todos aqueles que se movem, né, em favor das crianças. Então a casa, ela vive de doações e busca novos parceiros para dar continuidade e até mesmo aumentar o número de vagas, que é uma necessidade muito grande na nossa cidade, de vagas nas unidades de acolhimento. Joelma, o que a Casa Peniel representa para você? Bom, a Casa da Criança Peniel representa para mim, eu posso dizer a minha vida, né? Porque são 26 anos trabalhando em prol das crianças, dos jovens aqui nessa cidade. Então, eu posso dizer que ela representa a minha vida, né? É aquilo que eu entendi como vocação, ajudar, ser uma voz para aqueles que não têm voz. Agora, para quem quiser ajudar, como que faz? Qual o telefone para contato? Como que faz para poder estar ajudando aqui a casa? Olha, qualquer pessoa que tenha interesse em nos ajudar com doações, com futuras parcerias, pode ligar no 3383-7867 e falar com a Késia, que ela passa todas as informações e a maneira com qual a pessoa pode nos ajudar. Joelma, a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse antes da expectativa para o leilão que vai acontecer quarta-feira a partir das 8h30 com transmissão pelo canal do Boi. Olha, a expectativa da casa ela é muito grande, até porque nós estamos vendo uma grande mobilização de pessoas, de artistas, doando, se movendo em prol da causa. Então eu acredito que nós vamos ter um maravilhoso leilão. E eu creio que todas as pessoas que entrarem ali, derem seus lances, eles vão estar fazendo algo em prol das nossas crianças. E nós temos sentido o carinho aí do pessoal, muitos jogadores também, até temos aqui algumas camisas de times, né, que nós já ganhamos originais, autografadas. Então, eu acredito que a expectativa é grande, porque a mobilização que está sendo feita e o número de pessoas que têm se movido em prol para doar coisas tem sido grande. Então, eu espero uma resposta do público aí. Tá certo, então. E olha só, tem camisa do Corinthians, Flamengo, Palmeiras, é para quem quiser, viu? Para todos os times. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu lembro a você que esse leilão acontece a partir das 8h30 da noite na quarta-feira. O leilão em prol da Casa Peniel. Tem muitas ofertas, tem instrumentos musicais aí autografados por artistas do meio sertanejo, tem chapéus, tem gado puro de origem, tem as camisetas que você acabou de ver aqui e muito mais coisas que você vai poder acompanhar durante a programação desse leilão. Fabiano, volto com você. Tá certo. Obrigado, Vinícius. Um grande abraço a Joelma. Lindo trabalho realizado pela Casa Peniel e agora precisa da sua participação. Você em todo o Brasil pode participar conosco, pode fazer as doações. Nós vamos colocar os dados de doação para a Casa Peniel e também participando, dando lance nos leilões, fazendo os arremates no leilão, dos animais, dos produtos, guitarras, violões, das camisas de time de futebol. Olha, estamos aguardando a sua participação e ela é fundamental.
Olha, com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu volto logo mais às 16 horas. Lembro que hoje à noite tem grande evento para você. Tem aí a parceria sendo firmada, né, entre a Bonanza Agro e o Canal do Boi. São as imagens aqui da minha área externa do Canal do Boi que eu encerro. Aqui é muito bonito o Canal do Boi. Você está vendo os tratores Mahindra que são vendidos na Bonanza Agro. E a gente se vê logo mais às 16 horas. A todos um grande abraço e até mais.